Será que Deus é mau? Essa é uma pergunta que talvez já tenha passado pela sua cabeça, especialmente quando olhamos para o mundo e vemos tanto sofrimento, tanta injustiça, guerras, doenças, tragédias. É natural se perguntar, se Deus é bom e todo-poderoso, por que Ele permite que tudo isso aconteça? Essa é uma das questões mais antigas e profundas da humanidade, e hoje vamos mergulhar nela, buscando as respostas que a própria Bíblia nos oferece. Fica comigo até o final, porque o que vamos descobrir pode mudar totalmente a sua visão sobre Deus, o mal e o sentido da vida. Primeiro, vamos direto à fonte. O que a Bíblia diz sobre a natureza de Deus? Em 1 João 4:8, a afirmação é categórica. Deus é amor. Não diz que Deus tem amor, ou que Ele age com amor de vez em quando. Diz que Ele é amor. O amor é a essência dele, a própria substância do seu ser. Em Tiago 1:13, lemos: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E para reforçar, o Salmo 145:9 diz que o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Esses versículos pintam um quadro muito claro. A natureza de Deus é bondade, amor e justiça. O mal é o completo oposto da sua essência. Então, se Deus é puramente bom, de onde veio o mal? A Bíblia nos mostra que o mal não foi uma criação de Deus, mas uma consequência da liberdade que Ele nos deu. Pense nisso. O amor verdadeiro não pode ser forçado. Para que pudéssemos amar a Deus e uns aos outros de forma genuína, precisávamos ter a liberdade de escolher. Somos robôs obedientes ou seres livres para decidir? Deus nos deu a liberdade de escolher. A história começa no Jardim do Éden. Adão e Eva tinham uma comunhão perfeita com Deus e viviam em um paraíso. Eles tinham apenas uma regra, um símbolo da sua lealdade e confiança em Deus: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, usando de sua liberdade, eles escolheram desobedecer. Essa escolha, esse ato de rebelião, é o que a Bíblia chama de pecado. E foi o pecado que abriu a porta para o mal, a dor, a doença e a morte entrarem no mundo. Romanos 5:12 explica isso de forma muito clara. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o mal que vemos hoje não é culpa de Deus. É uma consequência da escolha humana de se afastar dele, a fonte de toda a vida e bondade. É como se a humanidade tivesse decidido se desconectar da tomada, e agora estamos experimentando a escuridão e o frio que vem com a falta de energia. Mas alguém pode perguntar: e o Antigo Testamento? E aquelas histórias de dilúvio, de pragas, de guerras, onde Deus parece estar ordenando a destruição? Essa é uma dúvida muito importante. Para entender essas passagens, precisamos olhar para o contexto geral da Bíblia. Deus é um Deus de justiça, e a justiça exige que o mal seja punido. O pecado não é algo trivial. Ele corrompe, destrói e se espalha como um câncer. Muitas vezes, as ações de Deus no Antigo Testamento eram atos de juízo contra uma maldade que havia chegado a um nível extremo e insustentável. Veja a história de Sodoma e Gomorra. A Bíblia descreve a maldade daquelas cidades como algo terrível. Antes de agir, Deus até conversa com Abraão, que intercede pela cidade. Isso mostra um Deus que não tem prazer na destruição, mas que, como um juiz justo, precisa agir contra a corrupção que destrói a vida humana. O profeta Ezequiel, em 33:11, nos dá uma visão do coração de Deus. Tão certo como eu vivo, diz o soberano Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. O objetivo de Deus nunca foi a punição pela punição, mas a purificação e a restauração. Além disso, muitas das leis e julgamentos no Antigo Testamento serviam para proteger o povo de Israel e preservar a linhagem da qual viria o Messias, Jesus Cristo. Era um plano de resgate em andamento, e às vezes, medidas drásticas eram necessárias para impedir que o plano fosse completamente sabotado pelo mal. Agora, vamos avançar para o Novo Testamento.
Porque é aqui que o plano de Deus para lidar com o mal atinge o seu clímax. Se alguém ainda duvida da bondade de Deus diante do sofrimento, precisa olhar para a cruz. A maior prova de que Deus não é mau e de que ele odeia o sofrimento é que ele mesmo decidiu experimentá-lo. Em Jesus Cristo, Deus se fez homem. Ele não ficou distante, observando nosso sofrimento de longe. Ele entrou no nosso mundo, sentiu nossas dores, chorou nossas lágrimas. Jesus viveu em um mundo dominado pela opressão romana, enfrentou a pobreza, a traição, a injustiça. Ele curou os doentes, alimentou os famintos e consolou os que choravam. Ele demonstrou na prática como é o caráter de Deus. E então, na cruz, ele fez o impensável. Jesus, o único ser humano que nunca pecou, que era a personificação da bondade, tomou sobre si todo o mal, todo o pecado, toda a dor da humanidade. Aquele momento na cruz foi o ápice da batalha entre o bem e o mal. Ali, Deus não estava causando o sofrimento. Ele estava absorvendo o sofrimento. Ele estava pagando o preço que a nossa rebelião gerou. 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Essa é a maior prova de amor que existe. Deus escolheu sofrer por nós a nos ver perdidos para sempre. Então, por que o sofrimento ainda existe mesmo depois da cruz? Porque ainda vivemos em um mundo caído e o plano de Deus ainda não está completo. A vitória sobre o mal já foi conquistada na cruz, mas a sua manifestação final ainda está por vir. É como o dia D, na Segunda Guerra Mundial. A invasão da Normandia foi o ponto de virada decisivo que garantiu a vitória dos aliados. Mas a guerra não terminou naquele dia. Batalhas ainda foram travadas até a rendição final. Da mesma forma, Jesus garantiu a vitória na cruz. Mas nós ainda vivemos no período entre essa vitória e a consumação final de todas as coisas. A Bíblia nos dá uma promessa incrível sobre esse futuro. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4, temos uma visão desse dia. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a esperança cristã. Não é uma negação do sofrimento que vivemos agora. É a certeza de que esse sofrimento não é o fim da história. Deus está usando todas as coisas, inclusive as ruins, para um propósito maior. Romanos 8:28 nos assegura: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso não significa que as coisas ruins são boas em si mesmas. Significa que Deus é tão poderoso e tão bom que Ele consegue pegar as piores situações e transformá-las em algo que contribui para o nosso bem e para a glória dele. Pense na história de José no Antigo Testamento. Seus irmãos o venderam como escravo. Ele foi acusado injustamente, jogado na prisão. Do ponto de vista humano, sua vida foi uma sequência de tragédias. Mas no final, ele se tornou governador do Egito e salvou sua família e toda uma nação da fome. Olhando para trás, ele diz aos seus irmãos em Gênesis 50:20: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado esse povo numeroso. Essa é a perspectiva que a fé nos dá. Não entendemos todos os porquês. Não conseguimos ver o quadro completo como Deus vê. Mas podemos confiar que Ele está no controle, que Ele é bom e que um dia Ele vai enxugar todas as lágrimas e corrigir todas as injustiças. Então, voltando à pergunta inicial: Deus é mau? A resposta da Bíblia é um retumbante não. Deus é amor. O mal é o resultado da nossa escolha de nos afastarmos dele. Deus não ficou indiferente ao nosso sofrimento. Ele entrou nele e o venceu na cruz através de Jesus. E ele nos promete um futuro onde o mal e a dor não existirão mais. Enquanto esse dia não chega, ele nos convida a confiar nele, mesmo em meio às dificuldades. Ele nos convida a fazer parte da solução, levando seu amor e sua esperança a um mundo que sofre.
Ao invés de culpar a Deus pelo mal, somos chamados a nos unir a Ele na luta contra o mal. Se você está passando por um momento difícil, se a dor e o sofrimento fazem você questionar a bondade de Deus, eu quero te encorajar a olhar para a cruz. Ali você verá a profundidade do amor de Deus por você. Um amor tão grande que foi capaz de suportar o pior do mal para te oferecer a vida eterna. A pergunta sobre o mal é complexa, mas a resposta final é uma pessoa: Jesus. Nele, encontramos a prova definitiva de que Deus não é mau, mas é um Pai bom, que nos ama incondicionalmente. Obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre esse tema, deixe seu like, compartilhe com alguém que também possa ter essas dúvidas e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Até a próxima!